caso do pai da doutora Gabriela Ritter, eu por acaso não o entrevistei, porque na época que eu comecei as entrevistas sobre o 8 de janeiro, ele estava na cadeia ainda. Aliás, praticamente todos, quase nenhum tinha saído ainda, e os que saíam num estado de abalo psicológico, obviamente, depois de tantos meses de tortura psicológica, as famílias sofrendo aqui do lado de fora também, que não tinham nem condições de dar entrevistas. Depois de um tempo que eles foram se reerguendo aí, achando que eles precisavam sim contar suas histórias para que a história registre, nem que seja nas páginas da Gazeta do Povo, já que os outros veículos aí da mídia pichuleco se recusam a falar a verdade, só plantam narrativas e ajudam a endossar narrativas do governo. Mas o caso do pai dela especificamente, porque ele representa uma parcela considerável dos mais de 2.000 presos políticos, e são presos políticos, ele representa uma parcela considerável que é já chamada terceira idade. Muitos disseram lá que tinham, por razões humanitárias, naquele campo de concentração lá da PF, quando todos foram levados do acampamento do QG, no dia seguinte, sequer com provas de que tinham estado na véspera lá na Praça dos Três Poderes, foram levados do acampamento para aquele galpão da Polícia Federal, para aquele ginásio onde eles ficaram 3, 4 dias ali sem água, sem comida, recebendo aquela marmita de comida azeda do presídio, já sem receber ordem de prisão. Ninguém sabia o que era, tinham sido atraídos para os ônibus ou obrigados a entrar nos ônibus, enganados pela Polícia do Exército, que por sua vez cumpria ordens de Flávio Dino, de Alexandre de Moraes, da corja toda ali, que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, né? Ou foi escolhido para estar no cargo em que está por alguém que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, como diria Zé Dirceu, gosto sempre de lembrar. Aquelas pessoas todas, segundo na época foi divulgado por essa mídia pichuleco, por razões humanitárias, os que tinham comorbidades ou eram mais velhos foram liberados. Mentira! Primeiro que todas essas pessoas continuaram sob tortura psicológica e agora, 1 ano e 3 meses depois, estão sendo chamadas, indiciadas e acusadas dos mesmos crimes dos outros. Velhinhos de 80 anos, pessoas com problema cardíaco, diabetes crônica, todos sendo de novo pressionados porque a perseguição não para, né? Missão dada, missão cumprida, diriam os ministros dos tribunais superiores aí indicados por Lula e por Dilma, né? E aí o que está acontecendo com o pai da doutora Gabriela Ritter? É uma pessoa de idade, não tão avançada quanto essas que eu citei, mas por volta dos seus 70 anos, que estava dentro do Palácio do Planalto. Veja, nenhum dos presos, nem do dia 8, nenhum dos presos do dia 8 foi preso em flagrante delito, porque eles não estavam cometendo delito. Eles estavam dentro de um prédio público, o que não é proibido. As portas estavam abertas e tem provas sobradas disso, então prédios públicos com portas abertas são para as pessoas entrarem. Mas tinha policiamento, eles burlaram. Não. A Polícia Legislativa do Congresso, a Guarda Presidencial e inclusive os do STF, todos esses policiais aí distintos, né, policiais especiais, chamavam as pessoas para dentro dos prédios para se proteger das bombas que eram jogadas covardemente de helicópteros da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Federal em cima de um povo pacífico que não estava fazendo nada ali na Praça dos Três Poderes. Mas teve um fulano que tentou derrubar um policial do cavalo. Teve 3 fulanos que tentaram e que efetivamente conseguiram jogar um carro de polícia dentro de um espelho d'água. É mesmo? Engraçado que eles não foram presos, esses, né? Não foram presos, olha só. E a Polícia Federal nunca mais quis saber deles. Inúmeras operações lesa pátria até hoje não prenderam nenhum desses, que tem provas sobradas. Estão com a cara estampada em vídeo ali. Alguns deles, é verdade, se escondendo na covardia do anonimato, né, com aquelas toucas ninja na cabeça. E cadê todos aqueles que foram flagrados pelas câmeras do Senado, que tinham depredado os prédios, as dependências do Congresso antes de os policiais abrirem as portas e começarem a chamar os manifestantes pacíficos lá para dentro para se protegerem? Cadê aqueles que quebraram antes e fugiram de rapel usando as mangueiras do sistema de incêndio do Senado, também covardemente escondidos debaixo de gorros? A Polícia Federal não teve interesse em descobrir. Por que será, né? Olha, Guilherme, na entrevista que eu fiz ontem, vai ser publicada domingo agora no
na minha coluna aqui na Gazeta do Povo, tem uma informação nova que eu não tinha ouvido falar ainda. Essa presa política, que é mais uma, que foi para dentro dos prédios, convidada por policiais que tiravam fotos com os manifestantes, que diziam que os manifestantes os representavam também, que eles também não estavam satisfeitos com a falta de transparência do sistema eleitoral e também queriam respostas para o código-fonte das urnas eletrônicas, que também eram favoráveis a voto impresso para ter mais certeza de contagem pública, de auditagem, de possibilidade de auditagem das urnas. Toda essa presa que eu entrevistei ontem dizendo que todos que estavam entrando junto com ela, e isso ainda foi antes dos velhinhos serem chamados para dentro para se proteger das bombas. E aliás, nos helicópteros, além de atirarem bombas, eles miravam nas pessoas e atiravam com balas de borracha. Tem um senhor que ficou cego, perdeu uma vista, tem um jovem que perdeu o dedo indicador e tem uma outra pessoa que perdeu a ponta da orelha. Pelo menos esses 3 eu já identifiquei atingidos por tiros de balas de borracha atirados covardemente de policiais que estavam em helicóptero, atirando contra pessoas que nada faziam num gramadão onde nada era possível fazer. Não tinha crime nenhum sendo cometido ali. Mas voltando à entrevistada de ontem, e já entrego a fala aí para o Marco e para o Serrão também darem as opiniões deles. Ela me disse o seguinte, ela foi uma das 38 presas no Senado, no mesmo grupo onde estava o Clezão e onde estavam vários outros que eu já entrevistei, e ela, assim como vários desses outros, já está condenada a 17 anos de prisão naqueles julgamentos absurdos de uma corte incompetente, não tem competência para julgar pessoas que não têm foro privilegiado, mas ela diz o seguinte... nós fomos presos em 38 no plenário do Senado, onde, segundo a perícia, nada foi depredado. Vou repetir. Segundo a perícia do próprio Senado, nada foi depredado no plenário do Senado. E 38 pessoas foram presas lá, estavam rezando, muitas delas de joelhos. E isso não sou eu que estou dizendo, as imagens do circuito interno mostram isso. Muitos haters ridicularizaram quando eu fiz as entrevistas e coloquei no título das matérias e dos vídeos aqui na Gazeta, presa por ter se ajoelhado dentro do plenário do Senado para rezar. Ai, kkk, que jornalista é essa de acreditar nessa mentirinha? É uma jornalista que olha para as imagens, para as provas sobradas e vê as pessoas rezando no plenário do Senado, onde nada foi depredado, e sendo condenadas a 17 anos de prisão, quando tem um monte de bandido aí que a esquerdalha defende, inclusive defende o desencarceramento, e que estão sendo soltos a título de não oferecem risco à sociedade. Essa moça falava o seguinte, a 38ª, foram presos 38 e só 37 foram para a cadeia. A 38ª usava uma pulseirinha branca e ela simulou um ataque lá no subsolo do Senado, onde eles ficaram presos 24 horas sentados no cimento gelado, no concreto ali do fundo do estacionamento, onde Clezão, inclusive, teve um princípio de infarto, um primeiro dos muitos princípios de infarto que ele teve enquanto esteve preso, antes daquele fatal. E essa moça simulou, fez uma gritaria, simulou que estava numa crise psicótica, e foi levada por uma policial legislativa. Enquanto a policial levava essa moça vira para trás para os outros 37 que estão presos, mostra a pulseirinha, faz um sinal que eu não vou repetir aqui, mas que a gente pode imaginar, é o sinal dos eleitores do atual presidente, e dá um tchauzinho para os 37 que continuaram presos. Então, isso tinha ou não tinha que estar sendo investigado? E aí é o pai da doutora Gabriela Ritter que vai ser condenado porque ele aceitou ir para dentro do Palácio do Planalto ajudando pessoas feridas com as balas de borracha ou com as bombas. Ele próprio já tinha sido ferido e ele é preso sentado no chão da recepção do Palácio do Planalto sem ter movimentado uma cadeira sequer dentro do Palácio do Planalto. 14 anos de cadeia é a sentença de Alexandre de Moraes e Flávio Dino. E o último comentário, Flávio Dino, o ministro da Justiça e Segurança Pública, que era o responsável pela Força Nacional, a única guarnição que deveria proteger os prédios públicos federais, que estava de prontidão no Ministério da Justiça, com o ministro lá assistindo tudo de camarote, como ele mesmo disse, e nada fez. Que a polícia, essa Força Nacional não foi acionada, viram de camarote a depredação acontecer com esse monte de infiltrados de pulseirinha, que alguns chegaram a ser presos, mas foram soltos, sabe-se lá por quê, e nunca mais investigados. Aí Flávio Dino poderia estar julgando os presos do 8 de janeiro? Detalhe, Flávio Dino que sumiu com as imagens, né, que seriam as provas do crime, segundo ele.
Tudo errado, Guilherme, tudo absolutamente errado nesse estado de exceção, nessa ditadura Lula, nessa ditadura do STF aparelhado por Lula e Dilma, que nós enxergamos. Não vamos fazer vista grossa para tanta crueldade.